Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Esta leitura é muito importante para o nosso aprofundamento diante da análise do sacramento da Eucaristia. O versículo 44 começa assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. A fé é dom de Deus, é uma virtude teologal. Só Deus pode dar a fé, portanto, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E aí nós vemos Jesus se colocando como o caminho para a salvação. E também diz no versículo 45, todos serão ensinados por Deus. Não haverá, podemos dizer assim, intermediários. Ele está nos dizendo que é o próprio Deus, é o próprio Verbo que está encarnado, está caminhando entre os homens e manifestando os ensinamentos do próprio Deus, ensinando-nos a boa nova. Também temos aqui no versículo 47 uma frase que é capital para o cristianismo: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. E ele continua: eu sou o pão da vida. E ele faz uma comparação também com o maná que os hebreus comeram durante a travessia do deserto para Canaã, e esse maná era apenas um alimento material, enquanto que o próprio Jesus encarnado alimentaria os cristãos para levá-los, se alimentados dignamente, para levá-los à vida eterna. Mas que pão é esse? Que pão da vida é esse que se trata do próprio Jesus Cristo? Ele está dizendo no versículo 48, eu sou o pão da vida. No versículo 50, quase no fim do evangelho de hoje, ele diz: esse é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Comer. Não estamos aqui falando de algo que é um simples simbolismo. Como eu falei no início, está se introduzindo a análise sobre o sacramento da Eucaristia. O pão eucaristizado e o vinho eucaristizado realmente são o corpo e o sangue de Jesus. E nós comeremos o pão e beberemos o sangue para termos a vida eterna. Este pão eucaristizado desceu do céu. Ele faz uma alusão perfeita, literal, a ele mesmo, ao próprio Senhor Jesus, que desce do céu encarnado. No 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. É algo que está completamente de acordo com tudo que Jesus está dizendo aqui. E é exatamente aqui que começa o discurso do pão da vida. A última ceia narrada nos 3 evangelhos sinóticos e também através de Paulo na primeira carta aos Coríntios. Mas João, o 4º evangelho, o evangelho mais espiritual de todos, o evangelho da águia, esse evangelho não narra novamente a última ceia, mas aprofunda a explicação sobre a Eucaristia através do discurso do pão da vida que vai começar nesses versículos. Ele termina dizendo: e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. De uma forma bem sucinta, ele explica em poucos versículos que a Eucaristia vai nos alimentar,
que precisamos comer do seu corpo e que ele é o pão da vida. E que ao comermos dignamente deste pão da vida, viveremos eternamente, entraremos em comunhão definitiva com Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a conclusão desse evangelho nos mostra que essa Eucaristia, que este alimento é a própria carne que Jesus está nos dando na cruz redentora. Peço, por favor, que vocês vejam o vídeo que vamos sinalizar para que a abrangência do canal não se perca. Por favor, deixem um like, compartilhem, comentem tanto nesse vídeo quanto o que será agora sinalizado. Fiquem com Deus.